Fala, investidor, tudo bem com vocês? Então, primeiramente, queria desejar aí a todos uma excelente semana e é para isso que eu vim aqui, tá? Fazer com vocês o preparativo para essa semana aí que tem alguns eventos bem importantes, bem bacanas aí para a gente ficar de olho, porque provavelmente vai fazer preço. Mas antes de eu começar aqui olhando para os gráficos, falando do cenário de notícia, no cenário da agenda econômica, nos ativos que pode trazer aí uma operação de swing trade, é melhor eu passar uma informação muito importante para vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós estamos ali reunidos quase 150 traders, compartilhando muitas mensagens, compartilhando operações, compartilhando possíveis operações para todo mundo estar bem engajado e também tirando as suas dúvidas. Então é uma comunidade, a nossa intenção é formar a maior comunidade de traders do país. E também a segunda informação, que eu acho que essa sim é a mais importante. Durante essa semana nós estamos pensando em fazer uma live aqui no nosso canal do YouTube para interação geral, para todo mundo conseguir participar, ver ali eu operando, a galera da Exponencial, todos os traders estarem compartilhando informações juntos e a gente tentar tirar o maior proveito do mercado. Então, para isso, galera, eu vou deixar aqui no link as informações para que vocês se inscrevam no nosso canal no WhatsApp e votem aí na nossa enquete para que a gente consiga fazer essa live. Amanhã, que seria segunda-feira, eu não vou fazer a live, tá mais programada para nós começarmos as lives a partir da terça-feira, porque eu tenho um problema ali no OBS, eu não sei mexer direito também, pedi ajuda aí para alguns amigos para eles estarem me auxiliando, tá? Então, provavelmente terça-feira a gente já conseguiu, acho que 14 votos, a nossa meta era 15 votos que as pessoas conseguem participar, então, por favor, se você vai participar, deixa lá o seu voto e vamos embora e vamos aqui para o que interessa. Então, galera, queria começar falando para vocês do cenário corporativo. Fiz até uma colinha aqui, porque tem algumas notícias ali importantes, eu não queria perder nada e é difícil demais de decorar tudo. Então, ó, o que eu vou ficar ligado aqui no cenário Brasil, tá? No cenário interno, ou como alguns economistas preferem chamar, no cenário micro, que seria o cenário Brasil mesmo. Primeira coisa, PEC da transição. Por quê? Porque vocês sabem que isso está fazendo muito preço. Primeiro, a gente não sabe quem vai ser o ministro da Economia, o ministro da Fazenda ali, tá, as coisas estão bem enroladas. É uma pessoa muito cotada, é o Haddad, e o mercado está vendo ele como uma pessoa despreparada para assumir o Ministério da Economia. Então, galera, fiquem de olho nisso, porque é muito importante. E também, desculpa, eu estou falando de PEC da transação, mas estou falando de ministro, né? E voltando, na PEC da transação está sendo cogitado 150 bilhões de reais necessários aí para fazer tudo. É inferior ao pedido inicial do presidente eleito, mas mesmo assim é um valor muito alto, o Brasil não tem dinheiro para isso, então tem que ficar de olho, porque dependendo de como sai essa PEC da transição, o mercado vai precificar de uma maneira negativa. E já está quase certo que o mercado não está gostando dessa PEC da transição e vai fazer preço. Outra coisa, as falas do presidente Lula não estão também agradando o mercado. Então é legal a gente estar ligado no Twitter dele, nas redes sociais, porque qualquer coisa que sai na mídia faz preço na hora do mercado. Como, por exemplo, durante essa semana ele falou que o problema maior do Brasil não era a impressão de dinheiro, que se tivesse que imprimir dinheiro, ele vai imprimir dinheiro, que o problema maior era outros, principalmente sociais, com a população. Então o mercado está precificando isso de uma maneira muito ruim com o presidente eleito. Fiquem de olho nisso. Mas vamos para a agenda econômica. Na quarta-feira nós vamos ter uma reunião do Copom, que é o Copom, que seria o Comitê de Políticas Monetárias, que vai fazer a decisão da taxa de juros. E a previsão seria uma expectativa que ela se mantenha em 13,75%, que ela se mantenha, ou seja, não tenha aumento para esse mês agora de dezembro, mas vamos ficar de olho porque se tiver aumento, já reflete para janeiro, porque aí a gente já pode ter o trilho da economia, na verdade o vagão da economia ele se descarrilhando dos trilhos, então tomem cuidado com isso. E uma prévia para janeiro, nós vamos ter na sexta-feira, que seria o IPCA, seria o Índice de Preço ao Consumidor, traduzindo ali para os traders, seria sobre a inflação. Então, a gente entendendo quanto que vai sair a inflação de novembro e o acumulado nos últimos 12 meses, já dá a previsão de como que vai ser a próxima reunião do Copom, que vai ser só em janeiro. Se vai aumentar, se vai manter os juros ou se vai abaixar os juros, nós entramos aí no cenário de deflação, que seria a melhor coisa possível, tá? Mas, infelizmente, eu acho que esse cenário aqui vai ser bem ruim comparado a outubro, porque em outubro nós tivemos um aumento no IPCA, provavelmente em novembro também. Nos Estados Unidos, na sexta-feira, nós vamos ter o IPP, que seria o Índice de Preço ao Produtor, é muito importante. Na Europa, a agenda um pouco mais quente do que nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia ainda continua no nosso radar, mas amanhã a única notícia importante que eu tenho é na Europa, vindo das vendas do varejo, e também na terça-feira o PIB do terceiro trimestre da zona do euro. Já na China, vamos ficar ligados sim, porque nós sabemos que é o principal
cliente do Brasil. Nós temos ali muitos problemas com a Covid, muitas áreas ainda sendo isoladas. O maior problema, o que mais assusta o mercado, é se realmente a economia vai travar os portos ali, toda aquela região que faz a intermediação entre a demanda e a oferta, no caso, o Brasil mesmo para chegar e o Brasil para receber, se vai ficar trancada. E na quinta-feira vamos ter dois dados importantes referentes à inflação também, o IPP, ou PPI, que seria o índice de preço ao produtor, assim como nos Estados Unidos sai na sexta, mas sai na quinta na China, e o IPC, que seria o índice de preço ao consumidor, que seria a tradução livre ali, o nosso IPCA. Tá bom, galera? Então a agenda essa semana tem todos os dias algum dado importante para sair. Fiquem de olho que isso aqui não é brincadeira, isso aqui faz preço. E já falando no cenário gráfico, eu continuo acreditando que essa semana vai ser uma semana de queda. Se você olhar na semana que nós fizemos a leitura, na semana passada, no passado, eu acreditava sim que o índice ele ia acabar perdendo a mínima da semana anterior, né? No caso da última semana de outubro, mas ele não perdeu e ele se manteve. Só que, continuo com a mesma expectativa. A semana passada ela fechou em alta, uma alta com 2,70%, fechamos ali na casa de 111.924 pontos, mas o cenário no diário não é muito favorável. Se a gente olha no diário, continua com aquela figura gráfica ombro, cabeça, ombro, o preço vindo aqui. Só que agora o que ele está me dando a sensação? De lateralização, ele mantendo essa mesma região aqui anterior, tá? Ele mantendo essa região aqui anterior, ele não conseguiu passar e está vindo para cá. O que eu espero? Ou ele rompendo essa região para cima e eu buscar por operações de compra, mas como eu realmente estou pessimista, galera, ele perdendo aqui esses últimos fundos, eu vou procurar por venda na maioria dos ativos. Ou fazendo a venda direta, ou fazendo a compra de uma put, que eu acabei lucrando bastante essa semana com compra de put no setor de varejo e no setor de frigorífico, que era a minha expectativa. Assim como eu vou falar para vocês na carteira ali recomendada, que é os ativos que eu estou de olho, eu acrescentei mais 2 ativos do que da semana passada e vou tirar 2 ativos que eles ainda não deram oportunidade, mas também é legal vocês deixarem no radar de vocês, tá bom? Então eu não tenho um cenário muito claro para essa semana, por quê? Porque o índice ele fez o ombro, cabeça, ombro, ele veio tentar romper, não conseguiu, e ele está me trazendo aqui essa consolidação, e seria a mesma faixa de preço ou o mesmo range, né, falando no cenário mais técnico, do que anteriormente, que a gente está falando de setembro. Setembro não, agosto, né? Isso aqui é agosto, aí isso aqui é setembro, e aí outubro ele trabalhou um pouco, mas outubro ele tentou romper, novembro ele também tentou romper. Novembro, na verdade, ele voltou para cá, né, ó, que eu estou desenhando em azul, e agora dezembro a gente se encontra nessa mesma faixa aqui em azul, galera. Eu vou até pintar aqui, para deixar mais bonitinho para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ó, esse range. O que seria esse range? Opa, aí eu esculachei, peraí. Aí ficou feio. Esse range entre os 114.500 e os 109.000 pontos. Então essa faixa está bem brigada. Quando o preço estiver trabalhando aqui, eu vejo dificuldade para nossas operações, só que eu ainda estou mais suscetível a operações de venda para essa semana do que operações de compra. E olha só como fechou feio esse último candle, o candle da sexta-feira. Se a gente olha no semanal, o candle da semana, ele está indicando força compradora, mas deixou também bastante pavio. Se ele quisesse subir, na minha opinião, ele não teria que deixar pavio. Vamos dar uma olhada só no mini índice, no mini dólar. O que a gente pode esperar para amanhã? Deixa eu apagar essas marcações aqui. Vou olhar nos 60 minutos, tá? Nos dois ativos. Então, o que eu vejo? Cenário difícil, porque eu também estou nessa faixa aqui de briga do preço. O preço não consegue para cá, não consegue passar. Eu tenho uma linha de suporte e resistência. Então, fiquem ligados por quê? Abrindo acima dessa região, eu vou procurar por compra. Abrindo abaixo dessa região, eu vou procurar por venda. Enquanto o preço estiver trabalhando aqui nesse range, é difícil demais. Arthur, qual seria a pontuação desse range aí para a gente ficar de olho? Então, eu diria mais ou menos em cima dos 113.300 até os 110.500, tá? Então, ele trabalhando nessa zona de 3.000 pontos fica difícil, mas no cenário geral, como sexta-feira fechou positivo, ele está mais suscetível, o mini índice, a abrir positivo. Mas mesmo assim, fiquem ligados aí, porque essa faixa eu acho realmente uma faixa muito importante, muito brigada para o cenário lateral. E também vocês têm que lembrar que amanhã tem jogo da seleção, então o período da tarde eu não recomendo que vocês operem, porque parece que a galera é CLT, né? Acontece algum evento, todo mundo quer ficar de fora. E o dólar, na minha opinião, ele também está mais suscetível a uma venda, assim como o índice. Por quê? Nos 60 minutos, ele pegou a semana. Essa semana, ele caiu bastante, tá? Ele chegou a cair aí, na verdade, ele fechou caindo 3,72%,
quase 4% de uma queda. Olha como o candle semanal ficou bem feio durante a semana. Diário, o último dia fechou positivo, mas nos 60 minutos a tendência realmente é de queda. Então, o que eu vou fazer, galera? Tá vendo essa super baixa aqui que o dólar deu? Essa super baixa a gente pode traçar a retração, seria a FIBO. Para quê? Porque se ele quiser realmente continuar descendo, ele tem que respeitar a FIBO. Então, ó, essa zona aqui, que seria esse range, fiquem ligados, porque o preço pode vir buscar aqui para depois querer cair. Eu vou traçar da mesma forma que eu tracei no índice aqui esse retângulo. Por quê? Porque se o preço abrir acima do retângulo, eu vou procurar por compras, levando alvos mais longos aí para essa zona dos 50% da retração desse belo movimento para baixo, ou simplesmente algumas operações curtas realmente de compra. Agora, se ele abrir aqui nesse meio, vou ficar de fora, mas se ele romper, aí eu procuro por venda. Eu não trabalho muito nas regiões de lateralização, eu não gosto, não é meu forte, mas mesmo assim a gente pode ter ali operações. Então já vou fazer isso aqui, já vou deixar na minha tela marcado para que amanhã eu não corra nenhum risco de vir trabalhar onde o mercado está lateral. Então tomem cuidado, galera, não vale a pena a gente trabalhar na lateralização, ou se você tem um operacional voltado para lateralização, aí beleza, aí vocês já estão mais ligados, já estão mais espertos e vão falar assim, pô, Arthur, eu já sei o que eu estou fazendo, pô, já sei mesmo, acho que vale a pena buscar oportunidade. Mas se você está começando, aí não vale não, o melhor realmente é a gente ficar de fora e esperar oportunidades a favor da tendência, que esse é meu operacional, sempre seguindo tendência de alta ou tendência de baixa. Beleza, galera? Então, ó, só agora passando uma forma geral para vocês, os ativos que eu acompanho. Por que eu acompanho esses ativos aqui, ó? Tá? São 12 empresas. Não está em ordem alfabética, mas ó, são 2 empresas do setor de varejo. Quais são? Via Varejo e Magazine Luiza. 2 empresas, mineração / siderúrgicas, Vale e Minas. Setor elétrico, Taesa e Energias Brasil. Frigorífico, Mafrig e JBS. Petróleo, Petrobras, que eu não estou achando aqui, ó, Petrobras. Construção civil, Cirela. Bancos, BTG Pactual e Banco do Brasil. Essas são as 12 empresas que eu acompanho, não sei se eu esqueci alguma. Por quê? Porque são empresas sólidas, tirando ali as do setor do varejo, Via Varejo e Magazine Luiza, que eu não confio. São empresas que têm opções estruturadas, ou seja, são empresas bem líquidas, que eu gosto de trabalhar com elas. São empresas que eu me tornei ali especialistas, porque eu gosto do mercado, então desde sempre eu venho acompanhando. São as empresas tops do mercado, do setor, na verdade. Não vou falar todas, porque, por exemplo, BTG Pactual não é o top, eu tenho o Itaú, tenho o Banco do Brasil, mas são empresas sólidas que eu trabalho tanto no mercado de ações quanto no mercado de opções e eu sempre acompanho, eu sempre estou monitorando. Uma dica que eu já dou para vocês, vocês precisam ter alguns ativos específicos para vocês se tornarem especialistas, porque senão vocês vão querer operar tudo e aí não operam nada porque não sabem como o ativo se comporta, tá, galera? Então fiquem ligados aí porque isso é muito importante. E aí, quais são os ativos que eu selecionei para eu ficar de olho? Vale, na verdade, seguindo a recomendação da semana passada, tá? São ativos que para mim ainda tem chance de dar oportunidade ou que ainda tem espaço para crescer ou que ativaram há pouco tempo. Então, Vale, Mafrig, Magazine Luiza, Banco do Brasil. Qual outro ativo que estava na minha lista? Itaú e Petro, só que esses daqui eu vou tirar, tá? Eu vou tirar tanto Itaú e tanto Petro. Por quê? Porque Petrobras ainda falta bastante para ativar e aí eu não gosto de ficar monitorando 6 ativos. E Itaú também, para mim, desconfigurou qualquer oportunidade de entrada. Quais foram as oportunidades de entradas que eu peguei? Eu realmente fiz a venda em Mafrig e venda em Magazine Luiza. E tinha feito anteriormente uma compra em Vale, só que eu liquidei bem no comecinho da semana, tá? Então, mas mesmo assim, esses ativos ainda estão dando oportunidades para mim. Vale, Mafrig, Magazine Luiza e Banco do Brasil. Itube e Petrobras ainda não ativou e como o Ibovespa está indicando um cenário um pouco mais para baixo, para mim vai ficar ainda mais difícil da gente estar operando eles. Então, ó, galera, só trazendo aqui para vocês esses 4 ativos. Eu já vou até tirar da minha lista, então. Cadê? Excluir ativo. Não, excluir Itube. Cadê Itube? Itube e excluir Petro. Tá. Ixi, ficou aqui a Magalu. Magalu, acho que eu apaguei sem querer. Então, vamos lá. Mafrig. Cara, para mim é um cenário muito claro de queda. Não preciso nem falar. Qual é outro fator que eu uso também bastante para estar fazendo esse monitoramento? 3 médias, essa é a minha dica principal. Como que eu faço o filtro? Primeiro, eu olho o Ibovespa e vejo se o Ibovespa está caindo, quais ativos caíram mais que o Ibovespa, e eu já coloco no meu radar, ou se ele está subindo, ativos que subiram mais que o Ibovespa. Segundo filtro, o Ibovespa está querendo subir ou está querendo cair, então dou prioridade para o movimento do Ibovespa. Terceiro, ativos de empresas sólidas. 4, ativos que tenham boa liquidez.
que pagam dividendos, que têm opções. E 5, eu olho para o cenário gráfico junto com 3 médias móveis. E quais são essas 3 médias móveis? Uma média de 80, trazendo um cenário que Charles Down caracterizou como fase primária, uma média de 20, que seria a média mais utilizada pelo mercado seria a fase secundária, e uma média de 8, que seria a minha fase terciária, uma fase mais curta. E aí, se eu tenho meus 3 ativos apontando para a mesma, as minhas 3 linhas apontando para a mesma direção do ativo, então para mim eu tenho uma tendência clara, que é isso que está acontecendo em Mafrig. Só que Mafrig, galera, eu entrei bem aqui em cima, tá? Eu entrei mais ou menos aqui, ó, nessa região. E aí ela fez o pivôzinho, eu comentei com vocês, e aí, ó, olha o quanto caiu. Do pivô até o fechamento, caiu 13%. Eu, graças a Deus, aproveitei, peguei bastante, peguei mais de 300% nas opções e me dei bem. Tem até vídeo no YouTube aí, eu não fechei no dia que eu falei, fechei na sexta-feira, pegando 300% de queda. Então, galera, foi muito bom. Eu ainda acredito que vai continuar caindo, mas agora vocês têm que esperar o quê? Ou o ativo colar na média de 8, ou o ativo colar na média de 20. Agora não dá para vender, tem que esperar mais uma vez essa oportunidade. Só que como o ativo ele já colou na média de 9, de 8, tem que esperar agora ele grudar na média de 20. É sempre essa regra de ouro. Fala como o Stormer fala, né? Segredo segredoso. Se uma vez o ativo fez o pivô em cima da média de 9, o próximo pivô tem que buscar a 20, que aí nesse caso, a 20 provavelmente, ó, essa daqui é a 20, né? A 20 já vai estar mais ou menos aqui, e aí o ativo então veio, ó, buscou a primeira coisa a 9. Agora o ativo ele tem que vir buscar a 20 para ele realmente querer descer. Ele sempre tem que respeitar. Primeiro ele vai na terciária, depois ele vai na secundária. Ou ele vai na secundária e depois na terciária. Mas nunca busque entradas 2 vezes na mesma média, porque ele tem que fazer uma correção mais longa ou uma correção mais curta para mostrar força, tá bom? Então essa é a minha primeira dica aí, a gente ficar de olho em Mafrig. Outro ativo é Magazine Luiza, para mim, pô, ainda não ativou, mas eu antecipei essa entrada depois desse candle aqui, então ainda tô tendo algum lucro. Mas, ó, Magazine Luiza, perdeu aqui, para mim é entrada, tá, galera? Se perder aqui, ó, é venda em Magazine Luiza, mais ou menos na região de 13 e 12. Depois eu tenho Vale. Vale é o único ativo que eu vejo compra. Então, ó o que aconteceu com Vale. Vale veio, buscou a média de 8, rompeu. Agora, vocês podem entrar ainda, tá? Ainda vale uma entrada aqui nessa região. Por quê? Porque é o rompimento do pivô. Ou espera, como o Vale tocou a 9, espera a Vale tocar a 20, que a 20 deve vir buscar aqui. Mas ainda está praticamente o mesmo preço, né? Aqui no rompimento do último topo, que seria então o rompimento do pivô ali em Vale. É o único ativo que eu vejo uma compra bacana, tá bom, galera? Mais ou menos na região de 85,50. E por último, Banco do Brasil ainda não ativou, mas ele está seguindo ali o cenário que a gente esperava, que era o quê? Eu peguei essa perna, projetei aqui a retração, ó, tá em FIBO, nesse momento ela tá em 50% de FIBO. E qual que é o melhor? Ó, a gente está casando junto com a média de 20 também, mais ou menos. Ele furou um pouco ainda, mas eu acredito muito no cenário de queda para Banco do Brasil. Então esses são os 4 ativos, espero que vocês tenham gostado aí do preparativo para essa semana. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, a gente estava tendo quase 20 minutos, mas desculpa galera, tentei ser bem técnico com vocês, mostrar tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou almejando. Então esses são os ativos que eu vou ficar de olho. Nesse momento eu continuo posicionado em Magazine Luiza, Mafrig eu já liquidei, Vale eu já liquidei e acho que eu vou entrar também vendido em Banco do Brasil, tá bom? Essa semana mesmo. Então eu vou ficar com esses ativos, Banco do Brasil vendido, eu vou tentar vender amanhã se tiver preço, se tiver book. Magazine Luiza já estou vendendo, Mafrig eu liquidei, vou esperar mais uma oportunidade. E Vale eu vou esperar o preço retrair mais ou menos para a região de 20, da média de 20, e vou executar uma compra. E lembrando, sempre trabalho nessas formas direcionais com compra de call ou compra de put. Nós já fizemos um vídeo, mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou procurem a gente nas nossas redes sociais. Galera, não esquecem de votar, não se esqueçam que na terça-feira nós vamos começar as nossas lives para Day Trade, mas também falando do cenário de ações, falando das melhores oportunidades. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem com os amigos, se inscrevam no nosso Instagram e entrem no grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana a todos.